Olá, vamos falar de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento o nosso instante aqui de estudos da obra A Gênese. Capítulo número 1, Caráter da Revelação Espírita, hoje com o item de número 56. Conheça este canal, Amigos de Nosso Lar, youtube.com/amigos de Nosso Lar. Clique no sininho, dê o seu like, comente os vídeos, me ajude a divulgar este canal de luz. Vamos lá então? Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, visto que não é outra senão a do Cristo? O homem precisa de uma revelação? Não pode achar em si mesmo tudo o que lhe é necessário pelo bem de conduzir na vida? Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia que é a sua consciência a dizer-lhe: não façais aos outros o que não gostaríeis que eles vos fizessem. Certamente a moral natural está inscrita no coração dos homens, porém, todos saberão lê-la nesse livro? Nunca lhe desprezaram os sábios sábios preceitos que fizeram da moral do Cristo, como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Não se terá tornado letra morta, bela teoria, boa para os outros e não para si? Reprovaríeis que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções, desde que eles não as sigam? Porque Deus faria menos do que um pai de família? Porque não enviaria de vez em quando mensageiros especiais aos homens para lhes lembrar os deveres e reconduzi-los ao bom caminho, quando destes se afastam? Por que não abrir os olhos da inteligência aos que trazem fechados, assim como os homens mais adiantados enviam missionários aos selvagens e aos bárbaros? A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Mas, então, de que serve o ensino deles, se apenas repetem o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, ensinada 500 anos antes por Sócrates e Platão, em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma moral em todos os tons e sob todas as formas. Pois bem, os espíritos vêm, muito simplesmente, aumentar o número de moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na choupana como no palácio, tanto pelos ignorantes como pelos instruídos. O que o ensino dos espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por sensação a doutrina cristã, as próprias leis da natureza. Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos trouxeram, o homem compreende a solidariedade que religa todos os seres à caridade e à fraternidade. Se torna uma necessidade social, ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever. E o faz melhor. Somente quando praticarem a moral do Cristo, os homens poderão dizer que não precisam de moralistas encarnados ou desencarnados. Ora, nessa época, Deus não lhes enviará mais nenhum. Então, meus queridos amigos, a régua que nós temos para andar num caminho direito em religação com Deus são os ensinamentos de que Cristo veio até aqui para nos ensinar aqui nesta terra. Enquanto todos nós estamos reencarnando para nos depurarmos, eliminarmos os erros, os vícios que ainda carregamos, Cristo não veio reencarnar. Cristo veio encarnar entre nós, por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme a narrativa bíblica, e então ele veio ensinar, nada mais tendo a aprender, veio nos mostrar o caminho correto. E exemplificou da única forma que nós éramos capazes de tentar compreender, através das suas atitudes. E deixou isto nos seus ensinamentos marcados
por parábolas a moral que deveríamos compreender. E os espíritos, assim, buscam esta essência de Cristo para fortalecer em nós o devido amor e respeito ao Criador. Então, eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!